Vá para a sala de arquivamento. Você está muito desatualizada, disse ela com um sorriso irônico, batendo as unhas bem cuidadas na minha antiga mesa, que eu ocupei por 12 anos. A mulher à minha frente, minha ex-estagiária, era agora diretora do nosso recém-fundido departamento de 37 milhões de dólares, e seu primeiro ato oficial foi me deixar totalmente isolada. Eu a treinei por 3 anos. Quando ela chegou recém-formada com um diploma caro, mas sem nenhuma experiência prática, eu a acolhi. Compartilhei todas as técnicas, todos os contatos da indústria, todas as lições difíceis dos meus 20 anos em compras. Defendi suas promoções, ajudei ela a superar seus erros e comemorei seus sucessos como se fossem meus. Então veio a fusão. A alta direção decidiu fundir nossa divisão de compras com nossos maiores concorrentes. De repente, 2 departamentos paralelos precisavam se tornar um só. O conselho queria novas perspectivas e abordagens inovadoras. Eles a escolheram. No dia da fusão, ela nem sequer olhou nos meus olhos ao anunciar a nova estrutura. Minha equipe foi desfeita, meus projetos redistribuídos e eu relocada para a organização de registros históricos de compras na sala de arquivamento. A diretoria quer alguém que entenda de sistemas modernos, anunciou ela para todo o departamento. Alguém que não esteja preso a métodos ultrapassados. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento cercada por plantas que mal lembrava de regar, me perguntando se ela tinha razão. Será que eu estava mesmo ultrapassada? Será que 20 anos de experiência não valiam nada diante da juventude e desses termos modernos da moda? Minha vizinha bateu na minha porta com um ensopado caseiro. Você está com uma aparência péssima, disse ela, colocando a panela na minha bancada. Fui rebaixada hoje por alguém que eu treinei. Que crueldade. O que você vai fazer? Tomei um gole de chá, encarando a parede. Ainda não sei. Na manhã seguinte, fui até o porão. A luz zumbia e piscava enquanto eu vasculhava décadas de contratos de compra. Foi então que encontrei os contratos originais com os fornecedores, de antes da fusão, contratos que eu mesma havia negociado e renovado a cada 5 anos. Não eram contratos comuns. Eles continham descontos exclusivos por volume com nossos 3 maiores fornecedores. Descontos que representavam quase 40% da lucratividade do nosso departamento. E cada contrato tinha uma cláusula específica. Eles só poderiam ser transferidos, modificados ou rescindidos mediante análise formal e aprovação documentada da gerente de relacionamento designada, Gwen Ashton, conforme a política interna de gestão de fornecedores da empresa. Continuei arquivando os documentos em silêncio, sem dizer nada a ninguém. Acredita que uma cláusula de assinatura esquecida poderia mudar tudo? Se você gosta de histórias cheias de emoção e reviravoltas no ambiente de trabalho, já clica no botão. Gostei porque o que acontece depois mudou completamente a minha trajetória profissional. Meu nome é Gwen Ashton. E por 20 anos eu fui literalmente a espinha dorsal do departamento de compras da Lavine Industries. Não apenas o rosto da empresa, mas a base sólida sobre a qual tudo foi construído. Sou extremamente detalhista. Lembro de preferências e particularidades de cada fornecedor, e assim consigo garantir que as relações humanas complementem os contratos comerciais. As pessoas me descrevem como alguém agradavelmente esquecível, de altura e porte físico medianos, cabelo castanho sempre preso e maquiagem mínima. Na maioria dos dias, visto azul marinho, cinza escuro ou preto. Sou o tipo de mulher que passa despercebida num corredor. A infraestrutura invisível que mantém tudo funcionando, exceto para Tess. Ela me notou. Tess Harlow chegou há 3 anos, recém-formada em administração, com 24 anos, e ambição transbordando de cada poro. Ela usava vestidos vibrantes e saltos que ecoavam pelos corredores. Tess se fazia notar sem esforço. Nosso chefe de divisão a apresentou como o futuro e a designou para aprender comigo. Fiquei lisonjeada. Ninguém jamais havia me considerado material para mentor. Vou apenas te acompanhar por um tempo, disse ela naquele primeiro dia, acomodando-se na cadeira ao lado da minha mesa.
Aprenda como as coisas realmente funcionam. Mostrei tudo a ela. As intrincadas redes da cadeia de suprimentos que construí ao longo de décadas. Os relacionamentos com fornecedores que iam além dos negócios. O caderno manuscrito onde anotava os dados pessoais de cada representante de fornecedor, os nomes de seus filhos, seus hobbies, seus aniversários, os pequenos detalhes que transformavam transações comerciais em conexões humanas. Isso é coisa do passado, disse ela, folheando meu caderno. Você já pensou em digitalizar tudo isso? O toque pessoal importa nas compras, eu disse. As pessoas se lembram de como você as faz sentir. Ela assentiu, mas percebi uma leve revirada de olhos. Tess aprendeu rápido. Em 6 meses, ela já conseguia recitar de cor os termos mais comuns dos nossos fornecedores. No 2º ano, ela já negociava contratos menores por conta própria. Eu a elogiei para o chefe da nossa divisão. Recomendei-a para a liderança da equipe quando a vaga surgiu. Você é valiosa demais onde está, Gwen, disse-me o chefe da nossa divisão quando perguntei por que eu mesma não havia sido considerada para a promoção. Você é o conhecimento institucional, a mão firme. Aceitei essa explicação. Eu sempre fui a pessoa confiável, nunca a estrela, e nunca me destaquei tanto. Quando ela criou painéis digitais para monitorar o desempenho dos nossos fornecedores, a equipe executiva elogiou sua inovação. Quando ela fazia apresentações, as pessoas se inclinavam para a frente em suas cadeiras. Eu ficava sentada no fundo, concordando com a cabeça, orgulhosa da minha protegida. O anúncio da fusão foi repentino. Nossa concorrente, a Meridia Group, se uniria à Lavine Industries. Redundâncias seriam eliminadas. Novos organogramas apareceram em nossas caixas de entrada. Não se preocupe, Tess me assegurou durante o almoço. Sua experiência é inestimável. Ninguém entende de compras como você. Eu acreditei nela. 20 anos de conhecimento não desaparecem da noite para o dia. Então, chegou o dia em que tudo mudou. A sala de reuniões estava lotada. Executivos de ambas as empresas sentaram-se ao redor da mesa, enquanto o restante de nós se alinhava nas paredes. O CEO estava à frente, anunciando a nova estrutura. Liderando nossa nova divisão de compras combinada estará Tess Harlow. Sua abordagem inovadora para a gestão de fornecedores impressionou nossa equipe de integração e acreditamos que ela representa a liderança visionária que esta empresa resultante da fusão precisa. Uma salva de palmas irrompeu. Tess caminhou até a frente, radiante em um vestido carmesim. Ela agradeceu à equipe de liderança pela confiança. Falou sobre modernização, otimização e transformação digital. Em nenhum momento olhou para mim. O memorando de reorganização chegou à minha caixa de entrada 1 hora depois. A maior parte da minha equipe foi realocada para diversas unidades em fase de teste. Meu cargo foi extinto. Em vez disso, fui designada para a gestão de registros históricos, um título pomposo para arquivista. Sentei-me à minha mesa, encarando a tela do computador, sem conseguir me mexer. As pessoas passavam, evitando contato visual. Ninguém queria reconhecer o fim público da minha carreira ali dentro. Tess apareceu na minha mesa às 17h30, depois que a maioria já tinha ido embora. Eu queria explicar as mudanças pessoalmente, disse ela, sentando-se na beirada da minha mesa. Você sabia? Perguntei. Quando almoçamos juntas na semana passada, você já sabia que assumiria o cargo? Ela hesitou. A equipe de integração me procurou há 2 semanas. Eu queria te contar, mas eles me fizeram jurar confidencialidade sobre meu novo cargo. Essa ideia também foi sua? Gwen, tente entender que essa fusão exige modernização. O Conselho quer sistemas de compras digitais, rastreamento de contratos automatizado e análises avançadas de fornecedores. Seus métodos são... Ela fez uma pausa, procurando a palavra certa. Ultrapassados. Eu forneci. Tradicionais, corrigiu ela, embora seus olhos dissessem o contrário. O cargo de arquivista te mantém na empresa até a aposentadoria. Eu lutei por isso. Ela se levantou, alisando o vestido. Seu novo espaço será no andar administrativo, próximo aos arquivos históricos. Seu computador estará pronto amanhã.
Leve seus pertences pessoais para casa hoje à noite. Olhei para a mesa onde trabalhei por 12 anos. A foto da família da minha irmã. A pequena planta de jade que eu, de alguma forma, consegui manter viva. A caneca feita à mão pelo meu sobrinho. Uma pergunta, eu disse quando ela se virou para sair. Aqueles contratos com fornecedores que negociei com a Allied, a Tech e a Weston. Você já os revisou? Ela acenou com a mão, como quem dispensa o assunto. A equipe jurídica está cuidando de todos os contratos antigos. De qualquer forma, vamos migrar para contratos digitais padronizados. Na manhã seguinte, carreguei uma caixa de papelão até o porão. Meu novo escritório era uma mesa de metal encaixada entre arquivos em uma sala sem janelas. Minha tarefa era organizar 20 anos de registros de compras em papel para a posterior digitalização. A ironia não me passou despercebida. Passei 2 décadas construindo algo apenas para ser incumbida de enterrá-lo. Comecei com os arquivos mais antigos, de antes da minha época. Pastas empoeiradas dos anos 90. Pedidos de compra, avaliações de fornecedores. À medida que avançava no tempo, comecei a reconhecer minha própria caligrafia, anotações dos meus primeiros anos, a documentação meticulosa da minha vida profissional. À tarde, cheguei à seção que continha nossos principais contratos com fornecedores. Os contratos com a Allied Materials, a TechSource e a Weston Supply eram as joias da coroa do nosso departamento de compras. Acordos exclusivos que eu havia negociado e renegociado ao longo de 15 anos. Somente esses 3 fornecedores representavam 60% do nosso volume de compras e forneciam componentes especializados que ninguém mais conseguia igualar. Peguei a renovação mais recente, assinada no ano passado. Ao ler os termos familiares, cheguei à página 34, seção 12.3, a cláusula de transferência que incluía em todas as renovações ao longo da última década. Em caso de reestruturação corporativa, fusão, aquisição ou reorganização substancial, este contrato e todos os seus termos, condições, estruturas de preços e acordos de exclusividade só poderão ser transferidos, modificados ou rescindidos mediante análise formal e aprovação documentada da gerente de relacionamento designada, Gwen Ashton, conforme a política interna de gestão de fornecedores da empresa. Meu dedo percorreu meu nome na página. A cláusula parecia apenas uma formalidade quando a inseri, uma forma de garantir a continuidade do relacionamento com os fornecedores durante possíveis mudanças corporativas. Agora, tinha um peso completamente diferente. Verifiquei os outros 2 contratos. A mesma cláusula constava em ambos. Sem a minha participação formal no processo de aprovação, qualquer tentativa de alteração poderia gerar sérias consequências legais e financeiras. Milhões em indenizações, perda de todos os descontos por volume e um período de 2 anos sem possibilidade de nova negociação. Pela primeira vez desde o anúncio da fusão, sorri. Passei 3 dias naquele porão, organizando arquivos durante o dia e planejando a noite. Ninguém veio me ver. Ninguém perguntou sobre o meu progresso. Eu era realmente invisível. No 4º dia, o alarme de incêndio disparou. Enquanto subia as escadas com os outros, ouvi trechos de uma conversa. Tess vai apresentar a nova estratégia de compras para a equipe executiva hoje. Ela trabalhou nisso o fim de semana inteiro. Ouvi dizer que ela vai cortar custos em 30% no primeiro trimestre. No estacionamento, me posicionei perto de um grupo do meu antigo departamento. Jenny, que havia sido minha assistente por 5 anos, me notou e desviou o olhar rapidamente. Você sabe o que tem na apresentação da Tess? Perguntei casualmente. Jenny hesitou e depois sussurrou. Ela está rescindindo todos os contratos com fornecedores. Diz que consegue negociar melhores condições com novos fornecedores. O CEO está radiante. O alarme foi considerado falso. E voltamos para dentro. Desci até o porão com o coração acelerado. Tess estava se movendo mais rápido do que eu esperava. Ela não tinha ideia do que estava prestes a fazer. Refleti sobre o que fazer. Eu poderia avisá-la sobre as cláusulas do contrato. Isso seria o mais humano a se fazer. Ou eu poderia esperar e deixar os eventos se desenrolarem naturalmente.
Escolhi a humanidade. Às 16h30, meu telefone tocou. Era Jenny, com a voz tensa. Gwen, você precisa subir agora mesmo. A Tess está na sala de reuniões. Ela baixou a voz. Só venha. Subi as escadas devagar. Quando cheguei ao andar principal, senti a tensão no ar. As pessoas estavam reunidas em grupos, cochichando, à porta da sala de conferências. A estava fechada, mas através da parede de vidro, eu conseguia ver várias pessoas lá dentro. Tess estava na cabeceira da mesa, com as mãos firmemente apoiadas sobre ela. Inclinada para a frente, seu rosto estava corado. Do outro lado da mesa, estava sentado nosso CEO, de braços cruzados. Alisei minha saia, coloquei uma mecha solta de cabelo atrás da orelha e bati uma vez antes de entrar. A conversa parou abruptamente. 7 pares de olhos se voltaram para mim. Vocês solicitaram minha presença? Perguntei, olhando para ninguém em particular. O CEO, Martin Parker, apontou para uma cadeira vazia. Senhorita Ashton, obrigado por se juntar a nós. Parece que nos deparamos com um problema em alguns de nossos contratos com fornecedores. Sentei-me e cruzei as mãos no colo. Como posso ajudar? Tess permaneceu de pé, os nós dos dedos brancos contra a mesa escura. Parece haver uma cláusula em nossos contratos com a Allied Materials, TechSource e a Weston Supply que exige sua assinatura para quaisquer alterações. Assenti. Sim, seção 12.3. Está nesses contratos há mais de uma década. Linguagem padrão para garantir a continuidade do relacionamento. Padrão. A voz de Tess se elevou ligeiramente. Ter contratos condicionados à aprovação de um único funcionário não é padrão. Não é um único funcionário, corrigi gentilmente. É o gerente de relacionamento designado, que por acaso sou eu. O chefe do departamento jurídico pigarreou. A senhora Harlow já notificou esses fornecedores sobre nossa intenção de rescindir seus contratos. Eles responderam citando essas cláusulas e ameaçando invocar as disposições penais caso prossigamos sem sua autorização. Entendo, eu disse. Pode nos dizer exatamente o que essas disposições penais implicam? Perguntou Martin. Recitei de memória. Rescisão imediata de todos os descontos por volume, retroativa ao início do ano contratual vigente, penalidades financeiras equivalentes a 20% do volume de compras do ano anterior, e proibição de novas negociações ou acordos por 2 anos. O diretor financeiro, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Isso nos custaria aproximadamente $18 milhões em pagamentos imediatos, além de uma estimativa de $22 milhões em custos adicionais de aquisição nos próximos 2 anos devido à perda da estrutura de preços com desconto. A sala ficou em silêncio. $40 milhões, disse Martin finalmente, olhando diretamente para Tess. Sua estratégia de redução de custos, na verdade, nos custaria $40 milhões. E a compostura de Tess se desfez. Essa cláusula não apareceu nos relatórios resumidos que analisamos. Estávamos sob pressão de tempo e priorizamos a estratégia futura em vez de revisar cada detalhe dos contratos antigos. Talvez, disse Martin, você deveria ter revisado os contratos antes de anunciar a rescisão. Observei Tess, lembrando-me de como ela estava parada diante da minha mesa 4 dias atrás, de como me dispensou com tanta facilidade, apagando completamente meus 20 anos de trabalho. Eu posso resolver isso, disse Tess rapidamente. Só precisamos que a senhora Ashton assine as autorizações de transferência. Então podemos prosseguir com a nova estratégia de fornecedores. Ela se virou para mim com um sorriso forçado no rosto. Você assinará os contratos, é claro, para o bem da empresa. Todos se viraram para me olhar. A mulher invisível. De repente, a pessoa mais poderosa da sala. Eu precisarei analisar cuidadosamente quaisquer mudanças propostas, eu disse. Esses relacionamentos levaram anos para serem construídos. Os termos foram negociados ao longo de vários ciclos contratuais. Qualquer mudança precipitada poderia prejudicar irreparavelmente nossa cadeia de suprimentos. Não temos tempo para isso, insistiu Tess.
Os novos fornecedores esperam começar a fazer negócios conosco no mês que vem. Então sugiro que você ligue para eles e explique o atraso, respondi calmamente. Martin me observou por um longo momento. Senhorita Ashton, a senhora estaria disposta a supervisionar a transição dessas relações com fornecedores e garantir que quaisquer mudanças sejam feitas estrategicamente? Antes que eu pudesse responder, Tess me interrompeu. Com todo o respeito, senhor, este é o meu departamento agora. Posso cuidar da transição de fornecedores assim que a documentação for assinada. 40 milhões de dólares dizem o contrário, respondeu Martin secamente. Ele se virou para mim. O que seria necessário para obter sua cooperação neste assunto? Senti uma onda de poder que nunca havia experimentado antes. Naquele momento, eu poderia ter exigido qualquer coisa. Meu antigo emprego de volta, a demissão de Tess, uma promoção significativa. A tentação pairava diante de mim como uma fruta madura. Em vez disso, eu disse: precisarei estar envolvida em todas as negociações com fornecedores daqui para frente. Não apenas com esses 3, mas com todos os principais fornecedores, e precisarei ter autoridade para aprovar ou rejeitar mudanças com base na minha avaliação do impacto delas na estabilidade da nossa cadeia de suprimentos. Esse é o meu trabalho, protestou Tess. E você pode continuar fazendo, eu disse. Não estou pedindo para assumir a área de compras, apenas atuar como consultora com a palavra final sobre grandes mudanças de fornecedores. Pense nisso como uma rede de segurança. Martin considerou a possibilidade. Qual seria o título apropriado para essa função? Consultora estratégica de compras. Sugeri que ela se reportasse diretamente a você, e não ao departamento de compras. As implicações eram claras. Eu estaria no mesmo nível de Tess na hierarquia, não como subordinada. O rosto dela escureceu ao perceber. Parece razoável, disse Martin. O departamento jurídico preparará a documentação necessária. Enquanto isso, Sra. Harlow, sugiro que entre em contato com esses fornecedores e explique que nossa notificação foi prematura. Sra. Ashton, por favor, prepare uma análise detalhada dessas relações e quaisquer recomendações para sua gestão futura. A reunião foi encerrada. Enquanto as pessoas saíam, Tess permaneceu, esperando até ficarmos a sós. Você planejou isso, acusou ela em voz baixa. Você sabia dessas cláusulas o tempo todo. Eu as escrevi, corrigia. E se você tivesse se dado ao trabalho de ler os contratos antes de anunciar a rescisão, também saberia disso. Isso não acabou. Você não pode me desmerecer assim. Peguei meu bloco de notas e me levantei. Não estou te desmerecendo, Tess. Estou te livrando de um erro de 40 milhões de dólares. Você deveria estar me agradecendo. Saí, sentindo o olhar dela nas minhas costas. No corredor, as pessoas davam passagem quando eu passava. Suas expressões eram uma mistura de surpresa e respeito. A mulher invisível que de repente vi. Meu novo escritório foi designado no dia seguinte, não no subsolo, mas no andar da diretoria, um espaço de esquina com janelas com vista para a cidade. Enquanto a equipe de manutenção colocava minha mesa e computador no lugar, Jenny apareceu na porta segurando uma pequena planta. Sua planta jade, disse ela, colocando-a no parapeito da janela. Eu a resgatei da sua antiga escrivaninha antes que eles esvaziassem tudo. Obrigada, eu disse, genuinamente tocada. Ela hesitou, mudando o peso de um pé para o outro. Eu deveria ter dito algo quando te rebaixaram. Não foi justo. Tudo bem, eu disse a ela. Às vezes as coisas precisam desmoronar para que possam ser reconstruídas adequadamente. Isso significa que você vai voltar para o setor de compras? Não exatamente. Vou atuar como consultora estratégica, reportando-me diretamente ao CEO, com autoridade igual à de Tess sobre decisões críticas de fornecedores. Corrigi. Embora ambas soubéssemos a realidade. Assim que Jenny saiu, meu telefone tocou. Era Martin. A documentação para o seu novo cargo está pronta, disse ele. E eu gostaria que você participasse da reunião executiva esta tarde. Tess apresentará sua estratégia de compras revisada.
Estarei lá. Prometi. A sala de conferências parecia diferente quando entrei naquela tarde. Ou talvez eu mesma fosse diferente. Sentei-me à mesa em vez de ficar de pé encostada na parede. Tess chegou por último, e seu sorriso vacilou um pouco ao me ver. Sua apresentação estava impecável, os slides profissionais. Ela descreveu uma abordagem atualizada para a modernização da área de compras, sistemas digitais, gestão centralizada de fornecedores e processamento automatizado de pedidos. Todas ideias realmente boas, mas sempre que mencionava os 3 principais fornecedores, me lançava um olhar. Seu ritmo foi interrompido por um instante. E quanto à redução de custos? Perguntou o diretor financeiro. Seu plano inicial previa uma diminuição de 30% nos custos de aquisição. Tess hesitou. As metas iniciais foram ajustadas para refletir a realidade do mercado. Agora, projetamos uma economia de 12% no primeiro ano, podendo aumentar nos anos seguintes à medida que otimizamos nossos relacionamentos com fornecedores. Menos da metade da projeção inicial, ele observou. A projeção original se baseava em informações incompletas. Ela admitiu com relutância. Depois da reunião, abordei Tess no corredor. Sua apresentação foi boa. As iniciativas digitais vão melhorar significativamente a eficiência. Ela me olhou com ar cansado. De jeito nenhum. São ideias realmente boas. Eu teria implementado sistemas semelhantes anos atrás se o orçamento estivesse disponível. Então, por que você está bloqueando minhas mudanças de fornecedor? Se você concorda com a modernização, eu não estou bloqueando nada. Eu a interrompi. Estou garantindo que não sacrifiquemos $40 milhões e a estabilidade crítica da cadeia de suprimentos em nome da mudança. Há uma diferença. Ela me estudou, sua expressão indecifrável. O que você quer, Gwen? Seu antigo emprego de volta? Meu emprego? Qual é o seu objetivo final? Era uma pergunta justa. O que eu queria? A vingança parecia tão simples no porão, cercada pelos registros da minha carreira. Mas parada ali, frente a frente com a mulher que tentara me apagar, percebi que meus objetivos haviam mudado. Quero reconhecimento pelo valor que trago para esta empresa, disse finalmente. Quero respeito pelos relacionamentos e sistemas que construí. E quero garantir que 20 anos de trabalho não sejam destruídos da noite para o dia por alguém arrogante demais para pensar antes de agir. O maxilar dela se contraiu. Você não terá sempre essas cláusulas contratuais para se proteger. Não, concordei. Eventualmente, renegociaremos esses acordos. Mas até lá todos entenderão exatamente qual é a minha contribuição para esta organização, inclusive você. Afastei-me, sentindo o olhar dela nas minhas costas. As linhas de batalha estavam traçadas, visíveis para nós duas, mas apenas uma de nós sabia o que viria a seguir. O mês seguinte se desenrolou como uma partida de xadrez. Tess e eu ficávamos nos observando com cautela, cada uma fazendo seus movimentos cuidadosamente. Meu novo cargo me deu uma visibilidade surpreendente. Executivos que nunca haviam me notado antes agora buscavam minha opinião sobre assuntos relacionados a fornecedores. Funcionários juniores que antes se reportavam a mim e depois me evitavam durante meu exílio no porão, agora apareciam no meu escritório com perguntas e novidades. Usei minha autoridade com parcimônia, aprovando a maioria das iniciativas de Tess e sugerindo pequenas modificações. Isso parecia confundi-la. Ela esperava obstrução, não colaboração. Por que você está sendo tão razoável? Perguntou ela depois que aprovei seu projeto de portal digital para fornecedores com apenas 2 pequenas alterações. Porque é uma boa ideia, respondi honestamente. Nunca fui contra testes de modernização, apenas contra a imprudência. Ela me olhou com desconfiança. Você está planejando algo. Eu sorri. Estou fazendo o meu trabalho. O mesmo trabalho que sempre fiz, protegendo a cadeia de suprimentos desta empresa. Com o passar das semanas, Tess ficou mais ousada. Começou a agendar reuniões com fornecedores sem me informar. Implementou novas políticas de compras sem consultar minha opinião. Pequenos testes de limites. Para ver como eu reagiria, deixei a maior parte passar.
As políticas eram geralmente sólidas. As reuniões com fornecedores eram com fornecedores menores, que não estavam sob minha alçada de aprovação. Em vez disso, concentrei-me em reconstruir o relacionamento com nossos 3 principais fornecedores, que haviam ficado abalados pelos avisos de rescisão prematura de Tess. Ficamos chocados, admitiu Aaron, da Allied Materials, durante o almoço. 15 anos de parceria e, de repente, uma carta padrão dizendo que estamos fora. Se não fosse por aquela cláusula que você insistiu, teríamos perdido milhões. A nova diretora está ansiosa para deixar sua marca, expliquei, mas ela está aprendendo. Será? Aaron ergueu uma sobrancelha. Corre o boato de que ela ainda está procurando fornecedores substitutos. Confesso que isso era novidade para mim. Tem certeza? Ele assentiu. Uma de nossas ex-funcionárias agora trabalha para um concorrente. Disse que ela vem solicitando avaliações de capacidade, orçamentos, tudo em sigilo absoluto. Agradeci pela informação e voltei para o escritório pensativa. Tess estava agindo pelas minhas costas, preparando o terreno para substituir nossos principais fornecedores assim que as autorizações de transferência do contrato fossem obtidas. Inteligente, mas previsível. Naquela tarde, Martin me chamou ao seu escritório. Tess já estava lá, com semblante triunfante. Gwen, Tess levantou algumas preocupações sobre o processo de aprovação, começou Martin. Ela acha que isso está criando gargalos nas operações de compras. Tess interveio. A transformação digital está sendo prejudicada. Cada mudança exige múltiplas revisões, assinaturas e reuniões. Estamos perdendo o ritmo. Assenti, ponderando minha resposta. Quais aprovações específicas eu atrasei? Ela piscou, pega de surpresa. Bem, o portal do fornecedor precisou ser modificado. Uma modificação que levei menos de 24 horas para revisar e aprovar. Eu ressaltei que o novo sistema de pedidos de compra foi aprovado no mesmo dia em que você o enviou. Martin olhou entre nós. Há algum exemplo específico de atraso significativo, Tess? Ela se remexeu na cadeira. É o próprio processo. Ter que enviar tudo para revisão gera trabalho extra e incerteza. Vi minha oportunidade. Martin, desde que assumi o novo cargo, qual tem sido o tempo médio para minha análise e aprovação de iniciativas de compras? Ele consultou o tablet. De acordo com os registros do sistema, aproximadamente 18 horas. E alguma iniciativa importante foi rejeitada de imediato? Não, admitiu, embora várias tenham sido aprovadas com modificações. Virei-me para Tess. 18 horas é realmente um atraso inaceitável para mudanças que impactam contratos de fornecedores no valor de 40 milhões de dólares? Ela ficou vermelha. Não é essa a questão. Acho que é exatamente essa a questão, retruquei. Esse processo de aprovação foi estabelecido porque você tentou rescindir contratos críticos com fornecedores sem entender seus termos. Existe para evitar erros dispendiosos, não para obstruir o progresso. Martin, ela tem razão, Tess. Os prazos de aprovação são razoáveis. A menos que você possa fornecer exemplos específicos de atrasos prejudiciais, não vejo motivo para alterar o acordo atual. Tess saiu da reunião visivelmente furiosa. Eu fiquei para trás. Há algo mais que você precisa saber, eu disse a Martin. E compartilhei o que Aaron havia me contado sobre a busca discreta de Tess por fornecedores substitutos. A expressão dele escureceu, o que contradiz diretamente o que ela vinha me relatando. Ela me garantiu que estava trabalhando para fortalecer os relacionamentos existentes com os fornecedores, não para substituí-los. Acredito que ela espera apresentar a você um plano já fechado. Novos fornecedores na fila, prontos para assumir o contrato assim que eu for persuadida ou forçada a assinar as autorizações de transferência. Isso seria extremamente arriscado, observou ele. Sim, concordei em nome de todos os envolvidos. Na semana seguinte, fui convidada para uma reunião da área de compras pela primeira vez desde minha despromoção. A sala de conferências ficou em silêncio quando entrei. Tess estava na frente, com um sorriso forçado. Gwen se juntará a nós hoje para compartilhar informações sobre nossos relacionamentos com fornecedores,
anunciou ela. Como todos sabemos, ela possui um conhecimento único nessa área. A apresentação começou sem problemas. Tess descreveu as métricas de desempenho, as taxas de adoção digital e a economia de custos alcançada até o momento. A equipe fez perguntas que ela respondeu com segurança. Eu permaneci em silêncio, observando. Então, ela chegou ao slide intitulado Estratégia Futura de Fornecedores, à medida que continuamos a modernização. Precisamos avaliar se nossos principais fornecedores atuais conseguem atender às nossas necessidades em constante evolução. Ela disse: realizei uma análise de mercado preliminar de possíveis alternativas que poderiam oferecer melhor integração tecnológica e preços mais competitivos. Ela clicou no próximo slide, revelando um gráfico comparativo entre nossos fornecedores atuais e possíveis substitutos. Os dados pareciam mostrar vantagens significativas com as novas opções. Essas alternativas poderiam nos economizar aproximadamente 22% nos custos de componentes, ao mesmo tempo que oferecem recursos superiores de integração digital, concluiu ela. A sala ficou em silêncio, todos alternando o olhar entre Tess e eu. Ela havia lançado o desafio publicamente. Posso fazer uma pergunta? Perguntei, quebrando o silêncio. Claro, respondeu Tess com polidez exagerada. Essas comparações de custos? Gesticulei para a tela. Elas levam em conta os descontos por volume dos nossos contratos atuais? Ela hesitou. Elas são baseadas nos preços divulgados pelos fornecedores alternativos. Preços divulgados não refletem o que pagamos, expliquei. Nossos custos reais com a Allied, a Tech e a Weston são significativamente menores devido aos descontos por volume negociados. Você usou nossos custos reais nessa comparação? Usei os preços das faturas mais recentes, disse ela, com a confiança vacilando um pouco. Assenti. Interessante. Porque nossos contratos com esses fornecedores incluem preços escalonados que reduzem os custos à medida que nosso volume anual aumenta. Atualmente, estamos no nível de desconto mais alto com os três, que só entra em vigor no quarto trimestre de cada ano contratual. Os membros da equipe pareceram confusos. O sorriso de Tessa congelou. Então, essas comparações, continuei, estão usando nossos preços mais altos do ano, não nossos custos médios ou finais. Isso distorceria significativamente os resultados, não é mesmo? Antes que ela pudesse responder, me virei para a equipe. Alguém poderia verificar nosso custo médio real por unidade do ano completo anterior? Isso nos daria uma base de comparação mais precisa. Um dos analistas acessou os dados rapidamente. Quando os números apareceram na tela, contaram uma história completamente diferente. Nossos fornecedores atuais eram, na verdade, 8% mais baratos do que as alternativas, considerando os custos médios reais. Parece haver uma discrepância na análise, comentei gentilmente. Talvez devêssemos revisar essas comparações com os dados completos antes de apresentar qualquer recomendação. O rosto de Tess empalideceu, depois ficou vermelho de raiva. É exatamente esse o problema, disparou ela. Esconder-se atrás de contratos antigos e complicados em vez de abraçar novas oportunidades. É por isso que precisamos avançar com fornecedores modernos que oferecem preços transparentes. Transparência é uma via de mão dupla, respondi calmamente. Nossa análise deve refletir de forma honesta os custos reais, e não apenas pontos de dados selecionados. A reunião se dissolveu em um silêncio constrangedor. Tess passou abruptamente para o próximo tópico. Mas o estrago já estava feito. Sua credibilidade havia sido publicamente abalada. Mais tarde, ela me encurralou no corredor. Você me emboscou lá. Fiz perguntas objetivas sobre sua apresentação. Corrigia. Esse é o meu trabalho. Você está me sabotando porque está ressentida por ter perdido um emprego. Ela sibilou. Essa vingança mesquinha precisa parar. Olhei-a diretamente. Tess, isso não é vingança. São as consequências. Você tentou descartar 20 anos de conhecimento em compras como se fossem obsoletos, sem compreender seu real valor. Agora você está percebendo a importância desse conhecimento. O CEO percebeu seu jogo. Ela rebateu.
Ele sabe que você está usando essas cláusulas contratuais para se manter no poder. É só uma questão de tempo até ele encontrar um jeito de te contornar. Eu apenas sorri. Veremos. Naquela noite não consegui dormir. Apesar da minha aparente confiança, as palavras de Tess me atingiram em cheio. Ela estava certa? Será que Martin estava apenas me tolerando até encontrar uma brecha legal para contornar as cláusulas do contrato? Minha posição dependia de 3 contratos com fornecedores. Uma vez que eles expirassem ou fossem contornados legalmente, o que aconteceria? Eu precisava de algo mais permanente, algo que garantisse meu lugar independentemente desses contratos específicos. A resposta veio. Para mim, às 3 da manhã, não se tratava dos contratos em si. Tratava-se do que eles representavam. Conhecimento, relacionamentos, experiência, justamente o que Tess havia descartado como obsoleto. Na manhã seguinte, solicitei uma reunião com Martin. Gostaria de propor uma nova iniciativa, disse a ele. Um programa de gestão de relacionamento com fornecedores que formalize e amplie o que venho fazendo individualmente há anos. Continue, disse ele intrigado. Nosso ativo mais valioso em compras não são os contratos, são os relacionamentos com fornecedores-chave. Esses relacionamentos nos proporcionaram preços preferenciais, prioridade durante períodos de escassez e acesso antecipado a inovações, mas atualmente dependem de cada funcionário de compras. Se essas pessoas forem embora, como você quase foi, ele observou. Exatamente. Precisamos institucionalizar esse conhecimento. Criar um sistema que registre não apenas os termos do contrato, mas também o histórico de relacionamento, os contatos principais e o histórico de negociação. Ou seja, todos os elementos humanos que tornam essas parcerias valiosas. Martin se inclinou para a frente. E quem lideraria esse programa? Idealmente, alguém com vasta experiência em relacionamento com fornecedores, eu disse. Mas deve ser algo separado das operações de compras do dia a dia. Estas se concentram em transações. Esta se concentraria em parcerias estratégicas. Ele assentiu lentamente. Elabore uma proposta formal. Inclua necessidades de pessoal, estrutura de reporte e resultados esperados. Quero ver isso na minha mesa amanhã. 2 semanas depois, Martin convocou uma reunião com a equipe executiva. Tess chegou por último, ocupando o único lugar vago bem em frente a mim. Antes de começarmos a pauta regular, Martin anunciou. Quero compartilhar uma novidade empolgante. O Conselho aprovou a criação de uma divisão de relações com fornecedores estratégicos, focada em manter e aprimorar nossas parcerias mais importantes com fornecedores. Murmúrios de interesse preencheram a sala. Essa nova divisão trabalhará em conjunto com o setor de compras, mas se reportará diretamente a mim. Ela será responsável por gerenciar nossos principais relacionamentos com fornecedores, garantindo que maximizemos o valor dessas parcerias, além da simples questão de preço. A expressão de Tess mudou de confusão para horror, ao perceber o que estava acontecendo. Tenho o prazer de anunciar que Gwen Ashton liderará esta nova divisão como chefe de relações estratégicas com fornecedores. Com efeito imediato, ela começará a formar uma equipe para formalizar e expandir a abordagem de gestão de relacionamento que economizou milhões para esta empresa ao longo dos anos. Aplausos irromperam ao redor da mesa. Aceitei os parabéns com um sorriso discreto, observando Tess pelo canto do olho. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Gwen, gostaria de dizer algumas palavras sobre sua visão para a nova divisão? Perguntou Martin. Levantei-me, sentindo todos os olhares da sala sobre mim, a mulher invisível agora ocupando o centro do palco. Obrigada, Martin. Estou honrada com esta oportunidade. Há 20 anos acredito que o setor de compras é mais do que apenas transações. Trata-se de relacionamentos. A confiança que construímos com os principais fornecedores se traduz diretamente em vantagem competitiva, seja por meio de preços preferenciais, prioridade na alocação durante períodos de escassez ou acesso antecipado a inovações. Fiz contato visual com todos à mesa, detendo-me brevemente em Tess. Minha primeira iniciativa será formalizar esses relacionamentos por meio de um novo tipo de acordo de parceria estratégica.
Esses acordos irão além dos contratos de fornecimento típicos, incluindo compartilhamento de conhecimento, projetos conjuntos de inovação e compromissos de crescimento mútuo. E o mais importante, serão acordos entre empresas, não dependentes de nenhum indivíduo em particular. Fiz uma pausa, deixando as implicações se consolidarem. Isso significa que nossos relacionamentos com fornecedores essenciais estarão protegidos, independentemente de mudanças de pessoal em nossa empresa ou na deles, disse Martin, assentindo com aprovação. Exatamente o tipo de visão de futuro que precisamos. Tess, sua modernização de compras complementará isso perfeitamente, focando na eficiência transacional enquanto Gwen cuida dos relacionamentos estratégicos. Tess esboçou um sorriso discreto. Claro, parece inovador. Após a reunião, ela me acompanhou até meu escritório. Fechou a porta atrás de si. Parabéns, disse ela, a palavra carregada de ressentimento. Muito esperta. Obrigada, respondi simplesmente. Então, esse era o seu plano desde o início? Criar uma nova divisão que tirasse do meu controle a parte mais valiosa do processo de compras? Larguei meu tablet e olhei diretamente para ela. Não, Tess. Meu plano original era muito mais simples. Eu ia esperar até você destruir completamente nossos relacionamentos com fornecedores, observar o desastre financeiro resultante e então intervir para consertar tudo. Um clássico exemplo de vingança. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente, mas então percebi algo importante. Continuei. Essa abordagem prejudicaria a empresa à qual dediquei 20 anos. Isso prejudicaria as pessoas que trabalham aqui. Prejudicaria até você de maneiras que você não merece, apesar do que você me fez. Gesticulei para a cadeira em frente à minha mesa. Após um momento de hesitação, ela se sentou. Essa nova divisão não tem a ver com tirar nada de você, expliquei. Tem a ver com criar algo melhor para todos. Você pode se concentrar em seus pontos fortes: digitalização, eficiência de processos, gestão de transações. Eu me concentro nos meus: relacionamentos estratégicos, parcerias de longo prazo, conexões humanas. Juntas, criamos uma função de compras mais forte do que qualquer uma de nós conseguiria construir sozinha. Ela me encarou, com emoções conflitantes estampadas no rosto. Por que você ainda quer trabalhar comigo depois do que eu fiz? Porque, ao contrário de você, eu não confundo o valor das pessoas com a idade ou os métodos delas, eu disse baixinho. Você tem talentos extraordinários, Tess. Você é brilhante em visão estratégica, análise de dados e mudança organizacional. Eu reconheço esse valor, mesmo quando ele vem em uma embalagem que tentou me descartar. O silêncio se estendeu entre nós. E agora? Perguntou ela finalmente. Agora vamos fazer o que viemos fazer aqui. Melhorar esta empresa. Você moderniza as operações de compras. Eu fortaleço nossos relacionamentos estratégicos com fornecedores, e nenhuma de nós precisa falhar para que a outra tenha sucesso. Ela se levantou, alisando o vestido naquele gesto familiar. Eu te subestimei, Gwen. Não cometerei esse erro novamente. Ótimo, eu disse com um sorriso sincero. Porque eu nunca te subestimei. É por isso que lutei tanto. Depois que ela saiu, caminhei até a janela do meu novo escritório, olhando para a cidade. A vingança que eu havia planejado originalmente, deixando Tess se dar mal, teria sido satisfatória no momento, mas no fim das contas, vazia. Este resultado foi melhor. Eu não apenas recuperei meu valor, como o transformei em algo maior, algo permanente. Meu celular vibrou com uma mensagem da Jenny. Bebidas hoje à noite para comemorar a nova divisão. A equipe quer brindar a chefe. Sorri. A mulher invisível agora visível. A funcionária ultrapassada agora liderando a inovação. A mentora que foi descartada agora ajuda a definir o futuro. Às vezes, a vingança mais doce não é a destruição, mas a criação. Construir algo tão valioso que aqueles que tentaram te descartar tenham que reconhecer o seu valor. Não porque você o exigiu, mas porque você o provou sem sombra de dúvida. Às vezes, o verdadeiro poder não está em reagir imediatamente,
mas em entender o momento certo de agir. Gwen não venceu porque confrontou diretamente, mas porque compreendeu o sistema melhor do que todos ao seu redor. Em ambientes competitivos, ser subestimado pode ser uma vantagem silenciosa, desde que você saiba transformar invisibilidade em estratégia. O reconhecimento raramente vem para quem apenas trabalha duro. Ele vem para quem entende como o valor é percebido, comunicado e, principalmente, protegido. No fim, a história mostra que competência sem posicionamento pode ser ignorada, mas competência com estratégia se torna impossível de apagar. A lição mais profunda aqui não é sobre vingança, mas sobre construção de valor sustentável. Gwen poderia ter destruído Tess e provado um ponto, mas escolheu algo mais inteligente: criar uma estrutura onde seu conhecimento fosse indispensável. Isso muda tudo. Em vez de lutar por espaço dentro de um sistema que não a reconhecia, ela redesenhou o próprio sistema para garantir relevância contínua. Na vida profissional, não basta ser bom, é preciso estruturar sua importância de forma que ela não dependa da opinião de outros. Quem entende isso deixa de disputar posições e passa a criar territórios. Se você já foi subestimado, ignorado ou deixado de lado, lembre-se disso. Seu valor não diminui só porque alguém não o reconhece. Mantenha-se firme, saiba o seu valor. E quando chegar a hora, não se contente em apenas retomar o seu lugar. Construa um lugar melhor. Agora me diz, na sua visão, Tess foi apenas arrogante ou sua postura reflete o tipo de liderança que mais vemos hoje nas empresas? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Gostou desta história? Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Você já precisou provar o seu valor para alguém que te subestimou? Adoraria saber como você lidou com isso.